Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo a mais uma resolução do ITA 2024 da primeira fase, dando continuidade às questões de leitura obrigatória. Estaremos aqui para tratar da questão que intersecciona, vamos assim dizer, a obra do Luiz Bernardo Ruana com o livro do Jefferson Tenório, O Avesso da Pele, que são duas obras que tratam sobre o racismo estrutural, como eu já mencionei anteriormente na resolução de outras questões, e já era de se prever que o ITA iria criar alguma relação entre elas em algum momento, mas ele fez isso numa questão muito mal feitinha e que tem aí uma dubiedade em algumas asserções. Essa questão traz 2 excertos e em seguida 3 asserções e tem que assinalar a alternativa correta. E eu vou começar pela asserção 3, não pelos trechos, que é uma asserção muito problemática em se afirmar isso numa prova, tá? Por que eu digo problemática? É problemático no contexto social do Brasil, eu não achei legal, achei interessante falar que mulheres negras que se submetem às violentas imposições dos dominadores fascistas são poupadas e acabam por ter alguns privilégios. Porque isso incita um tipo de preconceito existente na sociedade e pode ser muito problematizado trazer isso numa prova como uma afirmativa. Mas vamos lá. Mediante a isso, a gente já sabe, mediante a essa asserção, que a 3 está incorreta. Então, a gente anula a A, a B, a A e a B. O que ele fala? E eu já adianto que vai ter uma pegadinha de um termo que se você não sabe o que é, você acaba marcando a alternativa incorreta, né? Então, o que ele fala no excerto 1, retirado de Diná? Não ousou endireitar-se mais, porque sabia que apenas deveria largar o trabalho quando ouvisse a ordem traduzida num berro. Então, no início da rua, você viu uma viatura com sirenes tocando e àquela altura da vida, aos 14 anos, você já havia aprendido que aquela visão era um problema. Não que você tivesse consciência de que a polícia te abordava porque você era negro, mas sua experiência já te dizia para se manter longe das viaturas. O avesso da pele. Então a gente tem o trechinho do Diná e do avesso da pele, que eu li tudo de uma vez só. Desculpa. Mas o que ele fala? Em Moçambique ou no Brasil, no passado ou no presente, a população negra, jovem ou idosa deve se portar de determinada maneira a fim de minimizar os efeitos do racismo e da dominação. Essa questão está verdadeiríssima. Então a gente anula a C, e então fica entre D e E. Eu já falo que é a D, a correta é a D. Por quê? Em Moçambique ou no Brasil, no passado ou no presente, o racismo e a submissão social acontecem a despeito do comportamento da população negra. Despeito significa que é fora, independente da população. Então, é o oposto de respeito, a respeito de, acontece a respeito de. Mas é uma questão que fala que o racismo vai acontecer não mediante ao comportamento da população negra, mas sim como um resultado do racismo estrutural, da estrutura social. Se você não sabe o que é despeito, você erra a questão. Mas não é uma questão que está muito bem escrita, não. Eles escolheram termos para dificultar que acabam mais não dificultando e não trazendo uma questão num nível de dificuldade alto, mas confundindo, ficando meio bagunçado, com um sentido prejudicado, uma coesão prejudicada, do que propriamente uma certa dificuldade. Então fica aí um questionamento para a prova do ITA, tá bom? Então vamos marcar esta também. Alternativa D. Certo?
Vamos para a próxima, que a gente ainda tem 5 questões. Tchauzinho!